Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Júlia Frota e hoje eu vou estar com vocês na correção da prova de Química da Unicristos. Então, vamos lá iniciar a nossa correção pela questão de número 37. O cianeto de sódio é um composto extremamente tóxico. Portanto, rejeitos industriais contendo esse sal devem ser devidamente tratados. Uma das maneiras de se reduzir o teor desse composto nos rejeitos industriais é convertê-lo em cianeto de prata, que possui solubilidade igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 7 mols por litro. Por meio da adição de nitrato de prata, suponha que um rejeito industrial de 100 metros cúbicos é tratado com quantidade suficiente de nitrato de prata. Admita que não há variação de volume pelo acréscimo de AgNO3 e que o AgCN dissocia completamente. A quantidade de matéria de íon cianeto que ainda permanece dissolvida é de, ou seja, a gente precisa calcular a quantidade de matéria íon cianeto que ainda permanece dissolvida, que permaneceu constante. Para que a gente possa dar início à resolução dessa questão, a gente precisa considerar a reação de conversão do cianeto de sódio em cianeto de prata. A relação que a gente tem é por meio da reação seguinte. A gente tem o NaCN mais o AgNO3 formando o AgCN mais NaNO3. Essa é a reação que a gente tem nessa seguinte questão, que seria a reação de conversão do cianeto de sódio, que é esse primeiro reagente, formando produtos de cianeto de prata. A questão ela nos deu o dado que foi a solubilidade do cianeto de prata, que seria solubilidade do cianeto de prata igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Essa é a solubilidade do cianeto de prata. Portanto, a quantidade máxima de AgCN que pode ser formada a partir do NaCN é a mesma da solubilidade do cianeto de prata, ou seja, 1,3 vezes 10 elevado a menos 7 mols por litro. E aí a questão ela nos deu outro dado, que foi o volume do rejeito industrial. Então, o volume do rejeito industrial é equivalente a 100 metros cúbicos, certo? Podemos calcular, então, a quantidade de matéria de íon cianeto que ainda permanece dissolvida, que seria o que a questão está pedindo para a gente. Então, a gente precisa agora converter de volume em metros cúbicos para litros, ou seja, sair dessa unidade aqui de metros cúbicos para a unidade em litros. Então, a gente faz, no primeiro momento, uma conversão dessas unidades. Como que a gente faz isso? 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros. 100 metros cúbicos equivalem a quantos litros? Aí a gente faz essa conversão. X é igual a 100 multiplicado por 1.000. X é igual a 100.000 litros. Esse é o primeiro dado que a gente conseguiu encontrar, que seria a conversão de volume em metros cúbicos para litros. A partir disso, podemos calcular a quantidade de matéria de íon cianeto,
que foi convertida em AgCN. Então, o que que a gente faz a partir de agora? A gente multiplica a solubilidade, que seria 1,3 vezes 10 elevada a menos 7, multiplicado pelos 100.000 que a gente encontrou, 100.000 litros. Isso daqui vai resultar para a gente em 0,013 mols por litros. Esse aqui é o dado que a gente conseguiu. Portanto, a quantidade de matéria de íon cianeto que ainda permanece dissolvida é a quantidade de 0,013 mols por litro, que seria o item A como nosso gabarito. Então, vamos lá para a resolução da questão de número 38. Questão de número 38 foi uma questão bem tranquila, questão apenas para a gente estar analisando esse gráfico aqui, para a gente verificar a ultrapassagem de camadas de elétrons, seguindo essa sequência aqui que ele nos dá. Então, a questão ela fala o seguinte: os elementos representativos da tabela periódica, a energia de ionizar para os elementos representativos da tabela periódica, a energia de ionização é grande indicativo do número de elétrons de valência de determinado elemento. Sabe-se que a energia de ionização ou potencial de ionização é a energia necessária para se extrair um elétron de um átomo ou íon no estado gasoso e fundamental. Aí ele nos deu aqui essa reação. Entende-se que, à medida que se extraem mais elétrons de um íon, maior a energia de ionização e que, quando ocorre um aumento expressivo dessa energia de ionização, significa que ocorre mudança de camada onde esse elétron está sendo extraído. Ou seja, se houve uma retirada de elétrons, isso significa o quê? Que eu vou estar ultrapassando para uma outra camada. Aí, continuando, ele fala: o gráfico para as sucessivas ionizações de um elemento genérico é dado a seguir. Então, ele nos deu esse gráfico, onde aqui inicialmente a gente tem a energia de ionização, medida em quilojoules, a unidade, e aqui embaixo a gente tem a quantidade de elétrons. A questão ela pede o seguinte: a partir da análise do gráfico, conclui-se que esse elemento químico representativo pertence ao grupo, então a gente precisa analisar. Então, vamos lá analisar o que a gente tem. A gente sabe que a energia de ionização aumenta gradualmente à medida que mais elétrons sejam removidos do átomo. Então, a energia de ionização seria o que está sendo representado por esse gráfico aqui, energia de ionização. E aí eu sei que à medida que eu vou retirando elétrons dos meus átomos, eu vou estar fazendo o quê? Aumentando gradualmente essa energia de ionização, esse potencial de ionização. Ou seja, analisando aqui a quantidade de elétrons, eu posso verificar que a sequência de aumento ela começou a subir de uma maneira gradual a partir do terceiro elétron, certo? Então, após a remoção de 3 elétrons, a gente tem, por lógica, uma mudança de camada entre o que aumentou aqui da terceira para a quarta e uma mudança que a gente vai poder notar a partir da quantidade da quinta camada, ou seja, 5 elétrons. Então, houve uma mudança a partir disso. Aumentou mais a energia de ionização, o potencial de ionização a partir da terceira camada, entre a terceira e a quarta, onde a gente pode analisar uma mudança de camada na quinta. E aí, a gente pode entender, então, que o elemento pertence ao grupo 5A, ou família 15 da tabela periódica. Esse grupo, aqui referente à família 5, esse grupo é conhecido como grupo do nitrogênio. E os elementos desse grupo, eles têm 5 elétrons na camada de valência. Ou seja,
O nosso item aqui é o item B, 5A ou 15 da tabela periódica, que seria a família do nitrogênio. Certo? Questão tranquila aqui para a gente analisar apenas esse gráfico, a gente conseguir interpretar e encontrar a nossa resposta. Passando adiante para a nossa questão de número 39, que diz o seguinte: uma das formas de se expressar a intensidade de radiação emitida por um radionuclídeo é por meio da sua constante radioativa, que indica a fração de átomos que sofre decaimento por unidade de tempo. A tabela a seguir mostra o valor da constante radioativa de alguns isótopos radioativos. Então, aqui do lado, a gente tem os radioisótopos e aqui no outro lado, à direita, a gente tem as constantes radioativas. A questão pede: o radionuclídeo que apresenta maior intensidade radioativa é o... Então, a gente precisa analisar o radionuclídeo. Aqui a gente tem uma sequência e a gente precisa identificar qual é a maior intensidade. A constante radioativa é uma medida da taxa de decaimento de um elemento radioativo, ou seja, quanto maior a constante, mais rápido o elemento se desintegra e emite radiação. Ou seja, a constante radioativa ela é inversamente proporcional à meia-vida, ou seja, quanto maior a constante radioativa, menor a meia-vida e maior a intensidade de radiação. Então, a gente precisava encontrar nessa questão a maior constante. E analisando aqui as unidades, a gente tem ano, segundos e minutos. E eu acabei de dizer para vocês que quanto maior a constante, menor é a meia-vida e maior a intensidade de radiação. Então, quanto menor for o tempo, né, com relação à meia-vida, maior será a nossa constante e mais intensa ela vai ser para estar emitindo a sua radiação. Então, consequentemente, a gente pode analisar que a constante maior que a gente vai ter aqui seria o frâncio 223, certo? E aí a gente obtém como resposta o item E. Apenas por essa tabela aqui, a gente conseguiria encontrar a resposta para a questão de número 39. E vamos lá analisar, então, a questão de número 40. Questão de número 40, ela diz o seguinte: deseja-se investigar a lei cinética da reação de substituição nucleofílica do brometo de T-butila, na presença de solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH. Foram realizados 5 experimentos à temperatura constante, de forma que foram obtidos os seguintes dados para a reação descrita. Dessa forma, depreende-se que a expressão da velocidade e a ordem global dessa reação são respectivamente. Então, vamos lá. Precisamos determinar, então, a lei de velocidade dessa reação, certo? Então, vamos lá resolver a seguinte questão. Como precisamos determinar a lei de velocidade da reação, precisamos analisar os dois experimentos. O experimento de número 1, ele fala o seguinte: experimento de número 1, a gente tem o CH3, CBr, isso daqui sendo inicial. O valor inicial, ele é equivalente a 0,150 M. E aí a gente tem a quantidade de NaOH também inicial. Sendo que o inicial, ele é 0,200 M.
E a velocidade da reação é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 metros por segundo. Essa aqui é a reação do experimento 1. Aí a gente vai analisar também para o experimento de número 2. Experimento de número 2 da mesma maneira, CH3, CBr, e a gente tem o inicial. O inicial aqui é 0,200 para o NaOH inicial, a gente tem 0,150 m. E a velocidade de reação aqui, para esse segundo experimento, é 4 vezes 10 elevado a menos 5 metros por segundo. Menos 5. Agora, a gente precisa comparar a variação para o CH3 3CBr com o segundo experimento. Então, comparando a variação, a gente tem que o aumento da concentração seria 0,200 menos 0,150 igual a 0,050 m. Isso daqui para o CH3 3CBr. Agora a gente analisa para o NaOH. A diminuição da concentração. Então, a diminuição da concentração é 0,150 menos 0,200. Isso daqui que daria menos 0,050. Então, o aumento da velocidade dessa reação seria 4, vezes 10 elevado a menos 5, menos 2 vezes 10 a menos 5, que seria igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 metros por segundo. Esse aqui foi o dado que a gente conseguiu encontrar para essa questão. E aí, posteriormente, o que a gente precisa descobrir? Para ambos, a relação de cada reagente é de primeira ordem, pois houve um aumento proporcional na concentração e na velocidade. Portanto, a lei de velocidade para essa reação é aproximadamente o quê? V é igual ao K, que é a nossa constante, multiplicado pelo primeiro elemento, que seria o CH3, 3CBr. Aí nós temos o segundo, que seria o NaOH. Então, analisando as nossas alternativas, nós teríamos como reação aqui de lei de velocidade a constante multiplicada pelo CH3,
CBr. E como aqui temos apenas um reagente, aqui seria 1. Então, analisando as alternativas, fica como resposta para a gente o item C. Passando adiante, para a gente conseguir retornar para a nossa próxima questão, a gente vai para a questão de número 41. Questão de número 41 diz o seguinte: a loratadina é um medicamento amplamente utilizado para tratar sintomas alérgicos, como coriza, espirros e coceira nasal. É um anti-histamínico que geralmente é administrado por via oral, em formulações que contêm 1000 ppm de princípio ativo, sendo 1 ppm equivalente a 1 mg por litro. A dose diária máxima recomendada de loratadina é de 15 mg, dividida em 3 doses iguais. O volume mínimo a ser ingerido de cada dose desse medicamento para atingir a quantidade máxima diária do princípio ativo então a gente precisa descobrir o valor mínimo a ser ingerido de cada dose desse medicamento. Então, vamos lá analisar aqui essa questão. Aí a gente tem que encontrar o volume mínimo a ser ingerido em cada dose do medicamento loratadina. O primeiro passo é converter a dose diária máxima, que é essa dose de 15 mg para ml. Então, sabendo que 1 ppm é igual a 1 mg por litro, que foi o que a questão ela deu para a gente aqui, 1 ppm equivale a 1 mg por litro, a gente pode usar essa relação para converter a dose por ml. A gente sabe que a dose máxima é igual a 15 mg, ou 15 ml, 15 mg, ou então 15 ml por litro. Essa aqui é a dose máxima atingida. Como a dose deve ser dividida em 3 doses iguais, o volume mínimo a ser ingerido em cada dose seria o quê? O volume mínimo seria, então, 15 ml por litro dividido por 3, porque a questão ela diz que a gente precisa dividir em 3 doses iguais. Então, aqui a gente teria 5 ml. Portanto, o volume mínimo a ser ingerido de cada dose de loratadina para atingir a quantidade máxima diária do princípio ativo é de 5 ml por litro. Essa daqui é o volume mínimo. E aí nós temos como resposta o item B, aqui para essa questão 41. Questão bem tranquila, questãozinha apenas para a gente analisar essa questão de conversão de unidades, conseguiria resolver aqui tranquilamente. Então, vamos lá analisar a próxima questão, questão 42. Questão 42 diz o seguinte: a extensão de um sistema em equilíbrio químico pode ser determinada e até mesmo ter a sua espontaneidade quantificada por meio de uma grandeza denominada constante de equilíbrio. Essa constante é um fator cinético que depende exclusivamente da temperatura, mas apresenta valores diferentes para uma mesma reação com relações estequiométricas diferentes. Considere o sistema em equilíbrio gasoso homogêneo em determinada temperatura, descrito a seguir. O valor da constante de equilíbrio na mesma temperatura para a reação seguinte, que ele nos deu aqui, é igual a. Então, a gente precisa encontrar o valor da constante de equilíbrio para uma mesma temperatura. Então, a gente vai buscar solucionar aqui essa questão, buscando encontrar o valor da constante de equilíbrio. Então, vamos adiante. Questão 48, precisamos trabalhar a lei de equilíbrio químico e as relações estequiométricas entre as reações. Trabalhando, então, a reação de número 1, a gente tem o quê? O NO
em gramas. A gente tem, lembrando que a reação de número 1 seria essa reação aqui. 1 sobre 2, teríamos o O2, que seria o O2, que seria o oxigênio. Nós teríamos esse O2 em gramas, e a reação ela ocorreria formando o NO2 em gramas com a constante Kc de 8 vezes 10 elevado a 2, que seria essa constante aqui. A reação de número 2. Reação de número 2, nós teríamos o 2NO em gramas mais O2 em gramas, formando 2NO, 2 em gramas, e ele quer saber qual o valor da constante de equilíbrio. Então, a gente precisa trabalhar a comparação entre essas duas reações, a reação 1 e a reação 2. A gente percebe, então, que a reação de número 2, trocar aqui a cor, reação de número 2, ela é 2 vezes a reação 1, certo? 2 vezes a reação 1. Desse modo, a gente pode encontrar o Kc, colocar aqui Kc', que é o que a gente quer encontrar, a constante de equilíbrio para a segunda reação. Precisamos usar, então, como eu sei agora que a reação 2 ela é 2 vezes a reação 1, eu posso afirmar que Kc' é igual a Kc ao quadrado, que é 2 vezes a reação 1. Calculando, o Kc, a gente tem aqui que o Kc', ele seria igual ao quê? Kc' é igual à constante da primeira reação, que é 8 vezes 10 elevado ao quadrado, 2 vezes, né? Elevado ao quadrado novamente. Isso daqui dá um total para a gente de 64 vezes 10 elevado a 4, que é o mesmo que 6,4 vezes 10 elevado a 5. Portanto, a constante de equilíbrio para a reação 2 é 6,4 vezes 10 elevado à quinta. Então, seria aqui como resposta o item E para essa questão. Questão para a gente poder fazer o comparativo entre duas reações químicas, a primeira reação e a segunda reação. Relembrando que a gente pode analisar aqui pela própria questão que a segunda reação ela está 2 vezes maior do que a reação 1. Então, dessa forma, a gente diagnosticou aqui, constatamos que Kc', que seria a constante dessa segunda reação aqui, seria 2 vezes o valor da primeira constante, que é esse valor de 8 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, vamos adiante para a questão agora de número 43. Questão de número 43 diz o seguinte: no exercício da prática medicinal, é crucial dar atenção especial às práticas de higiene e sanitização. O uso e o manuseio correto de agentes germicidas são fundamentais para garantir a limpeza apropriada dos instrumentos utilizados durante procedimentos cirúrgicos. Por exemplo, a estrutura apresentada a seguir representa um agente surfactante amplamente empregado na fabricação de detergentes germicidas. Esse agente é particularmente eficaz na sanitização de utensílios cirúrgicos, pois é capaz de remover resíduos lipídicos que podem contaminá-los. Tá? Ele deu aqui para a gente essa estrutura orgânica e ele fala adiante. Após a análise da fórmula estrutural plana do agente germicida, constata-se que as interações envolvidas na remoção
Ele quer saber as interações envolvidas na remoção dos resíduos lipídicos são do tipo, ou seja, gente, a gente está trabalhando aqui com resíduos lipídicos que são gorduras, e ele quer saber a interação que envolve a remoção desses resíduos. Então, vamos trabalhar em cima de algumas informações que a questão ela deu aqui para a gente. Se eu falo em lipídio, eu posso falar, então, aqui sobre uma molécula apolar, certo? É uma gordura, é um lipídio, é uma molécula apolar. Ou seja, para eu estar removendo aqui esses resíduos lipídicos, eu teria que estar relacionando a um tipo de interação que fosse capaz de remover esses resíduos. Aí eu posso trabalhar em cima da hipótese que eu tenha uma reação de polo induzido. Essa reação, esse tipo de interação de polo induzido, ela ocorre entre moléculas polares. Nessa questão, essa estrutura aqui para a gente, ela vai apresentar a presença de grupos funcionais polares. A gente pode observar pela presença da hidroxila, o grupo OH. A gente pode afirmar que essa hidroxila ela apresenta uma característica de um álcool, e a gente também tem a presença da carboxila. Carboxila, vem do ácido carboxílico, ela tem um teor ácido também. Então, a partir disso, a gente pode analisar os itens, né? No primeiro item, a gente tem íon dipolo, no fragmento éster, a gente exclui. No item B, íon-íon, no grupamento fosfato. Item C, dipolo induzido na cadeia carbônica, correto. Seria essa reação que está aqui ocorrendo na remoção de resíduos lipídicos. E aí a gente pode já excluir as outras alternativas e ficamos como resposta o item C para essa questão de número 43. Aí, partindo adiante, a gente vai agora em direção à questão de número 44. Questão de número 44, ela diz o seguinte: no estudo das propriedades coligativas das soluções, um fenômeno comum é a osmose. Esse processo envolve a migração do solvente de um sistema com maior pressão de vapor para outro com menor pressão de vapor. Informação aqui extremamente importante para o desenvolvimento dessa questão. Quando estão conectados por uma membrana semipermeável, isso pode ser descrito tanto qualitativa quanto quantitativamente. Considere a seguinte situação na qual as soluções A e B contêm o mesmo soluto não volátil estão sujeitas ao fenômeno osmótico. Sabe-se que a concentração de equilíbrio é igual a 1 mol por litro. Considerando essas informações, conclui-se que o volume restante da solução, que apresentava maior pressão de vapor antes do equilíbrio, será igual a. Então, a gente precisa analisar aqui as duas soluções. A gente vê que no enunciado da questão, ele já afirma para a gente que houve uma migração do solvente no sistema com maior pressão de vapor para outro com menor pressão de vapor. A gente precisa analisar essas questões. Aí a gente pode começar analisando a solução B, que seria essa solução aqui. Solução B. Analisando ela, o soluto, que é a quantidade que a gente tem aqui, a gente tem aproximadamente soluto igual a 1,2, né? Que é o mesmo que 1,20 mols por litro. Para que a concentração seja igual a mols por litro, o volume ele precisa ser de 1 litro, que é o que a questão está afirmando aqui para a gente. O volume que a gente tem é 1 litro. Então, a gente pode dizer o quê? O volume daqui, o enunciado da questão está dizendo que houve uma migração do solvente de um sistema com pressão maior para um de pressão menor.
Então, houve aqui uma migração de 0,2 que migraram para a solução B. Então, saiu aqui 0,2 da solução A em direção à solução de número 2, né? A solução B. Então, a gente tem esse 1,2 com 0,2 que vieram daqui para cá. E aí, a gente coloca aqui 0,2 migraram para a solução B. Então, como a solução A inicialmente tinha 0, vou colocar aqui, solução A, inicialmente ela tinha um soluto igual a 0,6 mols por litro, de soluto antes do equilíbrio, né, que foi essa migração de um solvente de um sistema de maior pressão para um com menor pressão, a solução ela tinha o quê? 0,6 por 0,6 mol por mol, o que nos dá 1 litro do volume. Como está em ml ou 100 ml. E aí nós temos como resposta aqui dessa questão, que seria o nosso item B. E aí, a gente... que seria a resposta, o item A. 100 ml. Passando adiante para a questão de número 45, que diz o seguinte: dois ou mais compostos orgânicos ou inorgânicos são isômeros quando apresentam a mesma fórmula molecular e propriedades físicas ou químicas diferentes. No caso da isomeria, esta pode ser constitucional ou plana ou espacial, estereoisomeria. Isômeros planos apresentam conectividades diferentes, ao passo que isômeros espaciais possuem a mesma conectividade, mas arranjos espaciais diferentes. Considere as fórmulas estruturais de 4 monotérpenos apresentados a seguir. Ou seja, a gente precisa analisar aqui a questão dos isômeros. Então, vamos ver. Com base nas informações fornecidas, afirma-se que os compostos, a gente precisa analisar esses compostos. Analisando aqui inicialmente, a gente percebe que o composto 1 e 2, que é um alfa-pineno e um beta-pineno, a gente tem isômeros de posição. Por quê? Porque os dois diferem na posição relativa de seus grupos funcionais, mas possuem a mesma fórmula molecular, que seria a sua própria estrutura. Então, a gente pode afirmar já diretamente que o alfa-pineno e o beta-pineno são isômeros de posição, encontrando, então, a nossa resposta para a questão de número 45, que seria o item E. Passando adiante, a gente tem a questão de número 46. A questão de número 46, ela diz o seguinte: duas amostras gasosas estão confinadas em recipientes indeformáveis e separadas conforme o esquema a seguir. Sabe-se que as substâncias descritas nos dois recipientes são quimicamente inertes e que o volume dos tubos que conectam os sistemas A, B e C é desprezível. A pressão existente no compartimento central, sistema B, inicialmente no vácuo, após a abertura dos sistemas A e C, mantendo-se a temperatura constante, Então, questão de número 46, precisa analisar os dois sistemas, o sistema A e o sistema C.
A pressão inicial no sistema A, pressão inicial a gente tem 3 atm, que é o que a questão ela informa aqui para a gente. E a gente tem um volume igual a 10 litros, que a questão também nos informou. A fórmula que a gente tem, a lei dos gases ideais, é a fórmula que a gente tem PV é igual a nRT. Trabalhando a manipulação dessas fórmulas, a gente tem que N, que é o que a gente quer achar, é igual ao PV sobre o RT. Fazendo aqui a aplicação dos dados que a gente tem dentro da fórmula, a gente tem 3 atm, que vão multiplicar o volume, que é 10 litros, sobre a nossa constante. A constante, então, o valor da nossa constante é 0,082, num valor universal, vezes 298. Isso daqui dá um total para a gente de 0,61 mols. Isso daqui para o sistema A. Passando adiante, a gente tem o sistema C, que é o que a gente quer também analisar. Então, vamos colocar aqui o sistema C. No sistema C, a gente tem uma pressão inicial igual a 1 atm, que a questão ela informou para a gente. E temos um volume de 15 litros. Um volume de 15 litros. Aplicando a mesma fórmula do sistema anterior, nós temos N igual a PV sobre RT. Isso daqui, sendo 1 atm multiplicado pelo volume, que é 15, dividido pela constante, 0,082, multiplicado por 298. Isso daqui também dá para a gente um total de 0,61 mols. Analisamos, então, os dois sistemas, o sistema A e o sistema C. Quando os gases são liberados para o sistema B, o volume total é de 30 litros, ou seja, a gente tem 10 litros no primeiro sistema, que é o sistema A, mais 5 litros do sistema dessa passagem aqui do B, mais os 15 litros do sistema C. Isso daqui totalizando 30 litros. O número total de mols de gás no sistema B é a soma dos mols de gás dos sistemas A e C. Então, o N total, ele vai ser equivalente ao quê? A 1,23 mais 0,61, que é igual a 1,84. A lei dos gases ideais, que é essa lei que a gente está usando, que ela afirma que P é igual a nRT sobre V, seria igual a 1,84 multiplicado pela constante 0,082 dividido por 298 vezes 30, que é o total do volume que a gente tem, nos dando como resultado 1,5 atm.
que seria a resposta aqui para essa questão, nos dando aqui o item B. Então, questão de número 46, a gente tem como resposta o item B. Partindo para a próxima questão, questão de número 47, que fala: o refino eletrolítico do cobre, para fins de utilização em fios elétricos, deve obter o referido metal com o teor de pureza superior a 99,9%. Para tanto, amostras do metal cobre contendo impurezas como ouro, prata, ferro, zinco e platina são eletrolisadas em sistemas como descrito a seguir. Nesse caso, obtém-se a denominada lama nódica, que possui elevado valor agregado por apresentar. Então, a gente tem aqui esse sistema, onde a gente tem eletrodo de cobre impuro, e temos do outro lado o eletrodo de cobre puro, e após um tempo T, a gente tem a formação da lama anódica. A lama anódica ela é formada pelos metais menos reativos do que o cobre. Ou seja, observando os potenciais que a gente tem aqui, dados pela questão, os potenciais de redução que seriam maiores que o cobre, temos então o ouro, né, a prata e a platina. O ouro, nós temos então a prata e a platina como os maiores potenciais de redução. O ouro com 1,68, a prata e a platina. Esses são os maiores potenciais de redução que a gente tem aqui. E aí a questão pede, nesse caso, obtém-se a denominada lama nódica, que possui elevado valor agregado por apresentar. Então, a gente analisando aqui as alternativas, nós temos como resposta para essa questão de número 47, o item A, né, que seria ouro, a prata e a platina. Seriam essas aqui, por possuírem um maior valor de potencial de redução. Aí ele fala ouro, prata e platina, metálicos, íons, o ferro e zinco em solução. Então, a resposta da questão de número 47 seria o item A. Passando adiante para a nossa última questão da prova da Unicristas, a gente tem o seguinte: as aminas podem ser caracterizadas em aminas primárias, secundárias e terciárias. Com o objetivo de caracterizar 3 aminas isoméricas de fórmula molecular C3H9N, foi proposto um ensaio laboratorial no qual cada uma das 3 substâncias na fase líquida foi tratada como ácido nitroso, HONO. Os resultados obtidos estão descritos na figura a seguir. Então, no primeiro recipiente, a gente tem um borbulhamento de gás, no segundo, nenhuma evidência foi apresentada, e no terceiro, a gente tem a formação de precipitado. O que é esse precipitado? É um corpo de fundo, é um excesso de matéria orgânica que não foi possível se dissolver completamente. Corpo de fundo. A questão fala para a gente, considerando-se os resultados obtidos, ou seja, o borbulhamento de gás, a segunda que não apresentou nenhuma evidência, a formação do precipitado, as aminas 1, 2 e 3 seriam respectivamente. Então, a gente precisa analisar se é uma amina primária, uma amina secundária, uma amina terciária. Então, vamos lá analisar aqui essas aminas, certo? Qual seria a primária, qual seria secundária e qual seria a terciária. Então, analisando aqui essas questões, a gente tem no primeiro momento uma substância onde a gente tem um borbulhamento de gás. Se a gente tem esse borbulhamento de gás, a gente significa que esse gás ele está sendo liberado. Sendo liberado, a gente tem, então, a propilamina. Então, a gente tem uma amina primária por aqui. Aí, a gente já exclui, no primeiro momento, tudo que não tem N-propilamina, nos restando aqui apenas o item B e o item C como possíveis resultados dessa questão 48. Vamos para o próximo. A solução de número 2, ela não apresentou nenhuma evidência. Se ela não reagiu,
Então, eu posso afirmar que ela é uma trimetilamina, uma amina secundária, ela não reage. Então, eu posso, já analisando aqui as duas alternativas que sobraram para a gente, que o nosso item seria o item C. Por quê? Porque trimetilamina só tem aqui no C, não tem aqui no B. No B teria o metiletilamina. Então, excluiremos aqui o B e ficaremos com C como resposta. Mas vamos adiante analisar a terceira solução, que é a formação de precipitado. Então, a gente tem aqui, quando ocorre a liberação de gás, eu posso afirmar que eu tenho uma propilamina, porque está ocorrendo esse borbulhamento de gás, então, consequentemente, eu estou realizando aqui uma liberação. No segundo momento, eu tenho nenhuma evidência apresentada. Se eu não tenho nenhuma evidência, eu posso afirmar que eu tenho um trimetilamina, que é uma secundária. E no terceiro, eu tenho a formação de precipitado. Formação de precipitado, eu tenho uma amina terciária, então, formou o corpo de fundo, então eu posso dizer que eu tenho metiletilamina, que é a formação de um precipitado. Então, questão de número 48 é a questão que a gente tem aqui como resposta o item C, correto? Então, analisando aqui todas as questões, a gente finaliza a resolução da segunda aplicação da prova da Unicristas. Eu espero que vocês tenham obtido êxito na resolução dessa prova, que tenham alcançado seus resultados e que estejam no caminho em busca da aprovação de vocês. Eu sou a professora Júlia Frota e eu encerro aqui a resolução da prova de Química. Continuem na live, a gente terá outros professores aqui resolvendo toda a prova para que vocês obtenham um melhor resultado nessa prova da Unicristos. Então, até a próxima. Foi uma grande satisfação estar aqui acompanhando vocês na resolução dessa prova.